Olá a todos, eu sou o Dr. Miguel Silva e hoje vamos analisar o tema O impacto da gota silenciosa, protegendo seu cérebro e rins. Esta manhã, enquanto fazia minhas compras no mercado, encontrei um antigo vizinho, o Sr. João, de 62 anos, que acabou de se aposentar. Ele carregava suas compras e, ao me ver, disse: Doutor Silva, meu neto não me deixa mais beber chá com açúcar, diz que o ácido úrico vai subir. Mas eu sempre bebi assim a vida inteira, e nunca senti nada. Ao ouvir isso, meu coração apertou, pois sei que algo silencioso e perigoso está circulando em seu sangue. Algo que os médicos chamam de assassino silencioso. Você sabia? Neste exato momento, 1 em cada 3 aposentados em Portugal tem essa substância correndo em suas veias. É o ácido úrico, mas o mais assustador não é a substância em si, e sim que 8 ou 9 em cada 10 pessoas nunca descobrem que estão afetadas. Por quê? Porque o seu aspecto mais traiçoeiro não é causar dor, mas sim não causar dor. Muitas pessoas, um dia antes, estavam a beber vinho e comer cozido à portuguesa com os amigos, pensando que era um hábito saudável dos seus antepassados, e no dia seguinte desmaiam a caminho do mercado, não por gota, mas por AVC ou insuficiência renal. Há 5 anos, meu próprio ácido úrico chegou a 592 mmol. Naquele momento, percebi que o conhecimento médico não nos salvaria se não mudássemos nosso estilo de vida. Nos próximos 20 minutos, vou contar-lhe 3 histórias e um método que eu mesmo usei para reduzir meu ácido úrico de 592 para 348 mmol em 8 meses, sem medicamentos, apenas com mudanças na cozinha. Especificamente, vou abordar 3 pontos. Por que o ácido úrico alto não prejudica os pés, mas sim o cérebro e os rins? Há algo que 9 em cada 10 portugueses consomem diariamente, pensando ser saudável, mas que na verdade está a alimentar o ácido úrico. Não é marisco nem carne vermelha, mas algo escondido na sua chávena ou tigela. Como a cebola roxa, que custa cerca de €1 o quilo no mercado, pode suavemente expulsar o ácido úrico do seu corpo. Agora, peço-lhe um favor. Se souber o seu valor de ácido úrico, escreva o número nos comentários. Se não souber, mas estiver preocupado, escreva preocupado. Se quiser partilhar com os seus pais, escreva pais. Lerei todos os comentários e responderei sempre que possível. Vamos começar. Primeiro, pergunto-lhe a questão mais fundamental. De onde vem o ácido úrico? É da comida ou da dificuldade de eliminação? Muitas pessoas acham esta pergunta simples, mas a maioria nem sequer a compreendeu antes de começar a evitar isto e aquilo, tornando-se cada vez mais cautelosa e desanimada. Vou dar-lhe uma analogia para que compreenda tudo. Imagine o seu corpo como uma fábrica construída à beira de um rio. Esta fábrica processa diariamente 2 tipos de matérias-primas. O primeiro tipo vem de fora, da comida que ingere diariamente, como marisco, carne, leguminosas, tudo isso contém purinas. O segundo tipo são os resíduos produzidos pela própria fábrica. As células do nosso corpo estão constantemente a metabolizar-se. As células velhas morrem e também produzem purinas. Estas purinas são como as matérias-primas da fábrica que, após serem processadas na linha de produção do fígado, transformam-se em ácido úrico. Em condições normais, o sistema de eliminação de resíduos, os rins, expele o ácido úrico através da urina, seguindo o curso do rio, produção e eliminação em equilíbrio, a fábrica limpa, a água do rio cristalina. Na medicina tradicional portuguesa, poderíamos dizer que a função dos órgãos internos está harmonizada e os fluidos corporais são eliminados eficientemente. Mas o problema surge aqui. Se esse equilíbrio for quebrado, o ácido úrico começa a acumular-se no sangue, como um rio assoreado, com a água suja a acumular-se cada vez mais. Então, o que quebra esse equilíbrio? Existem apenas 2 razões. A capacidade de produção da fábrica explodiu. Em outras palavras, está a comer demasiado bem. Uma feijoada, um prato de lagosta, é como deitar matérias-primas para 3 dias na linha de produção. O fígado tem de trabalhar sem parar, produzindo ácido úrico freneticamente, e os rins simplesmente não conseguem acompanhar, especialmente nós portugueses, que gostamos de guisados de carne, assados e caldos ricos, a ingestão de purinas pode duplicar. O sistema de eliminação de resíduos está avariado. Ou a função renal diminuiu e a eficiência da filtragem do ácido úrico diminui, como um tubo de água envelhecido que flui cada vez mais devagar.
ou há algo a bloquear a via de excreção. O exemplo mais típico é o álcool. Você sabia? A levedura na cerveja é rica em purinas. Beber uma cerveja é como consumir a quantidade de purinas de 100 gramas de fígado de porco. O que é ainda mais crítico é que, uma vez no corpo, o álcool compete com o ácido úrico pelo mesmo canal de excreção, bloqueando metade da via de eliminação de resíduos. E há algo que muitas pessoas desconhecem: as bebidas açucaradas. Tive um paciente, o Sr. Costa, de Lisboa, com 61 anos, um condutor de autocarro reformado. Ele era muito atento à saúde, nunca fumava nem bebia e comia pouca carne vermelha. No entanto, no exame de saúde do ano passado, o ácido úrico dele era 695 mmol. Ele pegou na minha mão, a voz a tremer um pouco, e disse: Doutor Silva, eu nunca bebi álcool na vida e não como muita carne. Como é que o meu ácido úrico está tão alto? Perguntei-lhe detalhadamente e descobri que ele ia todos os dias ao café, onde gostava de sentar-se sob as árvores e ouvir as conversas, bebendo calmamente o seu café. Mas o senhor Costa gostava de doces e adicionava 2 colheres de açúcar a cada chávena, bebendo 4 ou 5 chávenas por dia. A ingestão de açúcar dele era maior do que a de quem bebe um batido açucarado. Por que o açúcar produz ácido úrico? Muitas pessoas não conseguem entender. O açúcar, especialmente a frutose, ao ser metabolizado no fígado, consome grandes quantidades de uma substância energética. Este processo produz precursores de purinas, que acabam por se transformar em ácido úrico. Portanto, bebidas açucaradas, batidos, sumos de fruta, embora pareçam não ter relação com marisco, na verdade, estimulam diretamente o fígado a produzir mais ácido úrico. Pedial, Sra. Costa para cortar o açúcar e beber chá puro. 6 meses depois, o ácido úrico dele baixou para 438 mmol. Ele disse-me: Doutor Silva, eu pensei que o açúcar não tinha nada a ver com o ácido úrico, mas afinal, este assassino invisível estava escondido na minha chávena de chá. Na medicina tradicional portuguesa, o consumo excessivo de doces e alimentos gordurosos pode sobrecarregar o sistema digestivo, impedindo a eliminação eficiente de umidade e toxinas que se transformam em calor tóxico no corpo. O aumento do ácido úrico na medicina ocidental e o calor úmido retido na medicina tradicional são, essencialmente, a mesma coisa. Agora você entende. O ácido úrico alto é causado por comer demais, produção excessiva na fábrica, ou por eliminar de menos canais bloqueados. Ou ambos os problemas acontecem ao mesmo tempo. Diga-me nos comentários: quantas vezes por semana come marisco e quantas chávenas de bebidas açucaradas bebe por dia? Se for mais de 3 vezes, precisa mesmo de prestar atenção. Depois de entender a origem do ácido úrico, o que vou contar a seguir é a parte mais perturbadora. O ácido úrico alto levará o seu corpo passo a passo a 3 abismos. Esses 3 abismos são um mais oculto e mais mortal que o outro. Vamos falar de um por um. O primeiro nível é conhecido por todos. O segundo é raramente notado. E o terceiro é ignorado por quase todos, até que se encontram na sala de emergência e percebem. Quero que ouça com muita atenção, porque só compreendendo verdadeiramente esses perigos terá a motivação para mudar. Primeiro, as articulações. Já ouviu falar de gota, certo? Acordar de repente à meio da noite com uma dor excruciante, o dedão do pé vermelho e inchado, sem poder tocar. Mas você sabia que essa dor não é causada pelo ácido úrico em si, mas pela cristalização do ácido úrico na cavidade articular? Quando a concentração de ácido úrico no sangue é muito alta, assim como a água salgada que, quando fica muito tempo, precipita cristais de sal, o ácido úrico também cristaliza nas articulações. Esses cristais são como estalactites de gelo penduradas no telhado no inverno, espetando a cartilagem articular. As células imunes do corpo veem um invasor e atacam imediatamente, resultando em vermelhidão, inchaço, calor e dor. Na medicina tradicional portuguesa, isso seria interpretado como uma obstrução de umidade e calor nos canais, impedindo a circulação de qi e sangue, e a dor surge da não passagem. Conheci um idoso do Porto que, durante um ataque de gota, sentia tanta dor que o leve levantar do cobertor o fazia chorar. O que é ainda mais problemático é que, se o ácido úrico não diminuir, esses cristais acumulam-se cada vez mais, formando lentamente tofos gotosos, duros como pedra, que acabam por bloquear completamente a articulação, tornando difícil até caminhar. Mas a dor nas articulações, pelo menos, faz você saber o que está acontecendo.
O mais assustador é o segundo nível, que age silenciosamente, e quando você descobre, muitas vezes já é tarde demais. Segundo nível, os rins. Muitas pessoas pensam: eu não tenho gota, então ter um pouco de ácido úrico alto não faz mal. Esta é a ideia mais perigosa, porque o dano do ácido úrico nos rins é como cozinhar um sapo em água quente. Quando você sente, pode restar apenas 30% da função renal. Nossos rins são como um coador de pano na cozinha, filtrando diariamente os resíduos do sangue. Os cristais de ácido úrico são como o farelo de arroz. No início, os poros do coador são grandes e deixam passar, mas com o tempo, o farelo acumula-se e obstrui todos os poros, até que a água não consegue mais passar. Esses cristais depositam-se nos túbulos renais e na medula renal, danificando o tecido renal pouco a pouco. No início, não há sintomas, sem dor ou desconforto. Quando aparecem dores lombares, inchaço e urina espumosa, a função renal pode já ter caído para 30%. Em 2021, atendi um paciente, o Sr. Neves de Coimbra, com 58 anos, que trabalhava na construção. O exame de saúde dele mostrava ácido úrico alto há quase 12 anos, mas ele nunca sentiu dor e pensou que estava tudo bem. No inverno passado, ele teve uma dor lombar intensa e a urina ficou com a cor de molho de soja. Ao investigar, o nível de creatinina era de mais de 500 e a função renal estava em apenas 28%. Ele sentou-se no consultório, um homem de mais de 50 anos, e as lágrimas escorriam. Ele apertou a minha mão, a voz a tremer, e disse: Dr. Silva, eu pensei que não doer significava que estava tudo bem. Se soubesse, teria tratado antes. Meus filhos ainda são pequenos, e meu neto acabou de entrar no jardim de infância. Eu queria vê-los crescer. O que devo fazer? Ao ouvir isso, senti-me muito triste, mas o tempo não volta atrás. Pude apenas instruí-lo a cooperar bem com o tratamento a partir de agora, pois ainda havia esperança. De acordo com estudos do Centro de Controlo de Doenças de Portugal, para cada aumento de 60 mmol L no ácido úrico, o risco de doença renal crônica aumenta em 72%. Isto não é para assustar, são dados clínicos reais. A história do Sr. Neves mostra-nos que o corpo não nos trai. Ele já havia emitido um sinal: ácido úrico alto há 12 anos, mas não o ouvimos. Quando ele gritou por ajuda, já era tarde. Se os rins são como um sapo em água quente, o terceiro nível é uma bomba relógio no corpo, e você nem sabe quando ela vai explodir. Terceiro nível, os vasos sanguíneos. No passado, conhecíamos apenas as três altas: hipertensão, colesterol alto e açúcar alto no sangue. Mas agora, a comunidade médica reconhece o ácido úrico alto como a quarta alta, e seu poder de destruição nos vasos sanguíneos do coração e do cérebro não é menor do que as três anteriores. Como são os cristais de ácido úrico nos vasos sanguíneos? É como passar uma pequena lâmina na parede interna dos vasos. Os vasos, originalmente lisos, ficam irregulares. Uma vez que o vaso é danificado, o colesterol aproveita para se fixar, acumulando-se lentamente em placas. Essas placas são como explosivos escondidos nos canos de água. Uma vez que se rompem e se desprendem, se bloquearem um vaso cerebral, é um AVC. Se bloquearem um vaso cardíaco, é um infarte. Além disso, o ácido úrico alto agrava a inflamação crônica dos vasos sanguíneos, tornando as paredes dos vasos duras e frágeis, como um tubo de borracha velho que com um pouco de pressão pode estourar. Na medicina tradicional portuguesa, fala-se de fleuma, estase e obstrução dos canais, referindo-se a esses resíduos metabólicos e estase sanguínea que bloqueiam os vasos, levando a doenças graves. Muitas pessoas que sofrem um AVC ou infarte súbito são levadas para a sala de emergência e, ao analisar o sangue, descobrem um ácido úrico de 600 ou 700 mmol L, percebendo que o ácido úrico alto é um dos motores por trás disso. Já vi um idoso que de manhã estava a fazer tai chi no parque e à tarde estava deitado na cama do hospital, não por gota, mas por um AVC. Mas não quero que tenha medo, quero que seja consciente, porque tudo o que acabei de dizer pode ser prevenido. Basta saber o que comer, o que não comer e o que fazer. Chegado a este ponto, pode perguntar: Dr. Silva, parece assustador. O que devo fazer? Não posso comer nada? Não se preocupe. A resposta não é essa. A seguir, vou dizer-lhe quais as coisas que deve evitar. O primeiro da lista é algo que 90% das pessoas consomem diariamente, pensando que estão a ser saudáveis. Vou revelar 3 categorias de alimentos
que são os verdadeiros cúmplices do ácido úrico. O primeiro da lista é algo que 90% das pessoas consomem diariamente, pensando que estão a ser saudáveis. Vamos contar de trás para frente, começando pelo terceiro lugar. Quanto mais avançamos, mais surpreendente é. Terceiro lugar, carnes vermelhas e miúdos de animais. A carne vermelha, como porco, vaca e borrego, embora seja uma fonte importante de proteínas, tem um teor de purinas considerável, cerca de 75 a 150 mg por 100 gramas. Se comer carne vermelha em todas as refeições, a carga de purinas no corpo será muito alta. O que é ainda mais grave são os miúdos, fígado de porco, rins, miolos, tripas. Essas partes têm uma renovação celular muito rápida, alto teor de ácidos nucleicos, e as purinas são naturalmente mais concentradas, podendo atingir 200 a 400 mg por 100 gramas. Comer um pedaço de fígado de porco é como beber o equivalente em purinas de 2 tigelas de caldo de carne concentrado. Em Portugal, temos a expressão comer miúdos para ficar mais forte, pensando que comer certas partes do corpo animal pode fortalecer as correspondentes partes do nosso corpo. No entanto, isso só funciona se o seu corpo conseguir metabolizar. Se não conseguir, esse reforço torna-se um fardo. Não estou a dizer para não comer de todo, mas para controlar a quantidade. Não exceda 300 gramas de carne vermelha por semana e evite miúdos sempre que possível. Segundo lugar, marisco e caldos ricos, cozinhados por muito tempo. Ao falar de purinas altas, a primeira coisa que vem à mente de muitas pessoas é o marisco, mas nem todo o marisco é proibido. As categorias realmente perigosas são moluscos bivalves, como amêijoas, ostras, vieiras, berbigões, crustáceos, como caranguejos, lagostas, camarões, e alguns peixes pequenos, como sardinhas, anchovas e ovas de peixe. O teor de purinas nestes alimentos geralmente ultrapassa os 150 mg por 100 gramas. No entanto, o que é mais facilmente esquecido são os caldos ricos, cozinhados por muito tempo. Muitas pessoas pensam, não como a carne, mas beber o caldo deve ser bom, certo? Isso está completamente errado. As purinas são solúveis em água, e quanto mais tempo o caldo for cozido, maior a concentração de purinas na sopa. Uma tigela de caldo de peixe, galinha ou ossos cozinhada por 3 horas pode ter 3 a 4 vezes mais purinas do que a própria carne. Tive uma paciente, a D. Fátima, de Setúbal, com 64 anos, que religiosamente bebia uma tigela de canja de galinha todos os dias de manhã. Ela pensava que isso era uma tradição portuguesa de saúde, mas o exame revelou um ácido úrico de 572 memol. L. Eu disse-lhe, D. Fátima, a senhora não está a ser saudável, está a alimentar o ácido. Mais tarde, ela mudou para caldos mais leves e cozinhados por menos tempo, e em 6 meses, o ácido úrico dela baixou para 416 mimol. L. Se quiser comer marisco, lembre-se de 4 palavras: pouco e cozido a vapor. Não mais de uma vez por semana, e não cozinhe a vapor por mais de 10 minutos. E nunca beba a água do cozinhado. Agora, vou revelar o primeiro lugar. Muitos devem estar a adivinhar marisco ou miúdos. Não é nenhum deles. O primeiro lugar é uma combinação de fatores que tanto aumenta a produção de ácido úrico quanto bloqueia a sua excreção, atacando-o em 2 frentes. A resposta é álcool e bebidas açucaradas. Você pode achar surpreendente, mas por que eles estão em primeiro lugar? Porque são um golpe duplo. Primeiro, o álcool. A cerveja é a mais prejudicial, pois a levedura da cerveja é rica em purinas. Beber uma cerveja é como consumir a quantidade de purinas de 100 gramas de fígado de porco. O que é ainda mais grave é que, uma vez no corpo, o álcool compete com o ácido úrico pelo mesmo canal de excreção, bloqueando metade da via de eliminação de resíduos dos rins. Alguém pode dizer, então, e se eu beber aguardente, ginginha ou vinho? O vinho tinto não é saudável? Devo dizer-lhe que qualquer bebida alcoólica gera ácido úrico. O vinho tinto é um pouco melhor que a cerveja, mas um pouco melhor não significa que não haja problema. Para pessoas com ácido úrico alto, a dose de álcool mais segura é 0. Segundo, as bebidas açucaradas. Este é o fator mais facilmente negligenciado que impulsiona o ácido úrico. Batidos, refrigerantes, sumos de fruta, bebidas em geral, a frutose neles, ao ser metabolizada no fígado, consome uma grande quantidade de produtos do metabolismo energético, que são precursores das purinas, promovendo diretamente a produção de ácido úrico. Lembra-se do Sr. Costa que mencionei, o de Lisboa,
que nunca bebia álcool e ainda assim tinha um ácido úrico de 695 mmol, L, foi por causa das 4 ou 5 chávenas de chá açucarado que bebia diariamente. Depois que cortou o açúcar e passou a beber água simples, em 6 meses, o ácido úrico dele baixou mais de 200 micromol, L. Muitas pessoas pensam que, se não bebem álcool, está tudo bem, mas bebem bebidas açucaradas como se fossem água. Este é o maior erro. No dia a dia, beba água simples ou chás suaves, como camomila, chá verde ou chá preto. Diga-me nos comentários se tem o hábito de beber bebidas açucaradas diariamente. Se sim, vamos todos parar com isso a partir de hoje. Depois de falar tanto sobre o que não comer, não se preocupe. O que vou dizer a seguir é o verdadeiro foco de hoje. Os tesouros da cozinha que podem ajudar-nos a reduzir o ácido úrico desde a raiz. Há um item que todas as famílias têm, custa cerca de €1 o quilo no mercado, mas pode atacar o ácido úrico em 2 frentes. Que ingrediente é esse? É a cebola. Se eu pudesse recomendar apenas um alimento natural para baixar o ácido úrico, seria este. Por quê? Porque, nas minhas 35 anos de observação clínica, é o que mostra resultados mais estáveis e é mais fácil de manter. A cebola contém um componente chamado quercetina. Não precisa de memorizar este nome, apenas saiba a sua função. A quercetina faz uma coisa, inibe a xantina oxidase. O que faz esta enzima? É a máquina que transforma as purinas em ácido úrico. A quercetina é como se pisasse no travão desta máquina, e a produção de ácido úrico naturalmente diminui. Isso é controlar a fonte. Além de controlar a fonte, a quercetina também tem um efeito diurético suave, que ajuda os rins a trabalhar com mais eficiência, permitindo que o ácido úrico seja excretado mais facilmente, como se instalasse uma bomba de reforço na conduta de eliminação de resíduos. O que é ainda mais raro é que a cebola também contém uma substância chamada adenosina, que ajuda a dilatar os vasos sanguíneos. Pessoas com ácido úrico alto já têm vasos sanguíneos que são facilmente danificados, e este componente oferece uma proteção extra. Do ponto de vista da medicina tradicional portuguesa, a cebola é de natureza quente e picante, atuando nos canais do pulmão e do estômago, tendo um efeito de aquecer o yang e transformar a umidade. A medicina moderna diz que é diurética e excretora de ácido. A medicina tradicional diz que transforma a umidade e desobstrui os canais. Na verdade, estão a falar da mesma coisa. Então, como comer cebola de forma eficaz? A melhor maneira é crua. Corte a cebola em rodelas finas, mergulhe em água fria por 5 minutos para remover o sabor picante, adicione um pouco de vinagre, um pouco de azeite e misture bem. Assim, a quercetina é preservada ao máximo, evitando que o calor destrua a sua atividade. Coma de 50 a 100 gramas por dia, o que é cerca de meia a uma cebola. Se achar que comer cru é muito picante e não consegue, cozinha. Cebola salteada com ovos, cebola salteada com carne de vaca, ou em sopas, como sopa de cebola e queijo, ou sopa de legumes à minhota, tudo funciona. Salteie rapidamente por não mais de 5 minutos para preservar parte dos nutrientes e ter um sabor mais suave. Alguém pode dizer que a cebola é picante e não se habitua. Escolha a cebola roxa, mergulhe em água fria para tirar o picante. Se não conseguir, cozinha. É sempre melhor do que não comer. Tive um paciente, o Sr. Nunes, de Faro, com 62 anos, que foi professor de História por 30 anos antes de se aposentar. O exame dele mostrou um ácido úrico de 535 mmol, L. Pedi-lhe para comer um pequeno prato de salada de cebola crua antes do jantar, todos os dias, juntamente com outros ajustes dietéticos. 3 meses depois, o ácido úrico dele baixou para 412 crumol, L. Ele disse-me, Doutor Silva, sinto que comer cebola todos os dias é como fazer uma grande limpeza no corpo e sinto-me mais leve e revigorado. Este não é um caso isolado. Já vi muitas melhorias como esta. Apenas a cebola não é suficiente. É preciso combinar com outros ingredientes. Em seguida, estas 4 coisas, juntamente com a cebola, formam uma equipa de combate ao ácido para serem consumidas em rotação e com variedade. Segundo ingrediente, aipo. O aipo é rico em fibra alimentar e potássio, que podem atuar como um diurético natural, ajudando a diluir a urina e a promover a excreção de ácido úrico, como se equipasse os rins com um acelerador. Do ponto de vista da medicina tradicional portuguesa, o aipo é de natureza fresca, limpando o calor e eliminando a umidade, o que é perfeito para constituições com umidade e calor.
Salada de aipo com amendoins ou aipo salteado com tofu, consumidos 3 vezes por semana, são refrescantes e controlam o ácido. Terceiro ingrediente: cerejas, especialmente as cerejas ácidas. As cerejas são ricas em antocianinas, um componente que pode inibir a resposta inflamatória no corpo. Não só alivia a inflamação articular durante um ataque de gota, mas também reduz a frequência dos ataques. Estudos mostram que comer 10 a 20 cerejas por dia pode reduzir o risco de ataque de gota em 35%. As cerejas frescas são as melhores. Se não for conveniente, coma as cerejas secas sem açúcar adicionado. Quarto ingrediente: produtos lácteos com baixo teor de gordura. Leite e iogurte natural sem açúcar. A proteína do soro de leite neles foi comprovada por vários estudos como promotora da excreção renal de ácido úrico. Ao mesmo tempo, fornecem proteínas de alta qualidade, evitando a ingestão insuficiente de proteínas devido ao controle das purinas. Beba 300 ml de leite por dia ou coma 100 gramas de iogurte natural sem açúcar. Muitos portugueses não estão habituados a beber leite, mas para baixar o ácido úrico, este hábito vale a pena ser cultivado. Se sentir desconforto abdominal ao beber leite, pode ser intolerância à lactose. Nesse caso, escolha leite sem lactose ou iogurte, onde a lactose já foi decomposta. Quinto ingrediente: frutas e vegetais ricos em vitamina C. Pimentões, brócolos, kiwis, laranjas. A vitamina C pode regular o metabolismo das purinas e ajudar a diminuir os níveis de ácido úrico no sangue. Além disso, são baixos em calorias e ricos em nutrientes, podendo ser usados como suplemento vitamínico diário, sem custo e eficaz. Estes 5 itens, cebola, aipo, cerejas, laticínios com baixo teor de gordura e frutas, vegetais ricos em vitamina C, formam a sua equipa de 5 para baixar o ácido na cozinha. Alguém me perguntou: sei destes alimentos, mas como os organizo no meu dia? Vou contar-lhe o dia do Senhor Santos. Ele tem 67 anos, é de Évora e reformado. O ácido úrico dele era 590 como mol, L, e agora baixou para 382 como mol, L. Pequeno almoço: um copo de leite, um ovo, um pequeno prato de aipo cru. Almoço: uma pequena tigela de arroz, um pedaço pequeno de peixe cozido a vapor. Lembre-se, não beba o caldo. Brócolos salteados com camarão, um ovo mexido com cebola. Jantar: arroz integral com legumes, uma salada de cebola crua, um pequeno prato de pimentos salteados com tofu, 10 cerejas após a refeição. Lanches: um kiwi ou uma laranja de manhã e outro à tarde. Veja, não é complicado nem caro, e o mais importante é que pode ser mantido a longo prazo. Se achar que estes métodos são úteis, por favor, deixe um gosto para que mais pessoas os vejam. No entanto, comer corretamente não é suficiente. Também precisa de 2 hábitos para a vida toda. Um é beber água suficiente, pois a água é o limpador mais barato. O outro é mover o corpo, pois o exercício é o melhor acelerador metabólico. A seguir, vou dar-lhe a fórmula de ouro para estes 2 hábitos. Se os aprender, serão mais eficazes do que muitos medicamentos. Primeiro hábito: beber água. Costumo dizer aos meus pacientes: pode parar a medicação, mas não a água. O ato de beber água é realmente tão importante quanto os medicamentos para baixar o ácido úrico. Por quê? Porque a água faz 3 coisas. Dilui a concentração de ácido úrico no sangue, aumenta o volume de urina, expulsando o ácido úrico. Reduz a chance de cristalização do ácido úrico nos rins. É como fazer uma grande limpeza no corpo todos os dias. Então, quanto deve beber? Pelo menos 2.000 ml por dia, o que equivale a cerca de 8 a 10 copos de água, considerando um copo de 250 ml. Mas o fundamental não é beber tudo de uma vez, mas sim distribuir ao longo do dia. Não espere ter sede para beber, nem beba uma garrafa grande de uma vez. É melhor beber um copo a cada 1 ou 2 horas, para que o corpo mantenha uma ingestão contínua de água e a urina permaneça sempre diluída. Recomendo aos pacientes fazer o seguinte: de manhã, ao acordar, beba um copo grande de água morna para lavar o ácido úrico acumulado durante a noite. Antes de dormir, beba meio copo para evitar a concentração de ácido úrico durante a noite. Durante o dia, siga o ritmo de um copo a cada 2 horas. O que beber? Água pura é a melhor opção. Chás suaves também são aceitáveis, como chá verde, chá de camomila ou chá preto.
Mas nunca use bebidas açucaradas ou batidos como água, pois isso não é hidratar, é adicionar açúcar, o que ao invés gera ácido úrico. A medicina tradicional portuguesa diz que a água pode nutrir, mas também pode causar problemas. A quantidade adequada de água desintoxica, mas se tiver doenças cardíacas ou problemas renais, deve beber água de acordo com as instruções do seu médico, sem exageros. Depois de falar sobre beber água, vamos falar sobre exercício. Segundo hábito, exercício. A obesidade é um cúmplice do ácido úrico alto, e o exercício regular pode fazer 3 coisas: perder peso e gordura, reduzindo a carga metabólica do ácido úrico, aumentar a eficiência metabólica, melhorando a sensibilidade à insulina, promover a circulação sanguínea, ajudando a excreção de ácido úrico. Mas o exercício também precisa ser o tipo certo. O exercício aeróbico é seguro: caminhada rápida, corrida leve, natação, ciclismo, tai chi. Estas são boas escolhas. Evite exercícios anaeróbicos de alta intensidade, como sprints, levantamento de peso ou treino intervalado de alta intensidade. Por quê? Porque o exercício anaeróbico faz com que os músculos produzam uma grande quantidade de ácido láctico, e o ácido láctico compete com o ácido úrico pelo mesmo canal de excreção, o que pode induzir um ataque de gota. Já vi pessoas que pensam: preciso perder peso e baixar o ácido úrico, então vou treinar intensamente, e no dia seguinte tem um ataque de gota. Portanto, a intensidade do exercício deve ser suave. Como saber a intensidade certa? Um suor leve, sem fadiga, e ser capaz de falar normalmente enquanto se exercita. Esta é a intensidade adequada. Quanto à frequência, pelo menos 5 vezes por semana, 30 a 40 minutos de cada vez. A regularidade é mais eficaz do que um esforço intenso ocasional. Tive um paciente, o Sr. Martins, de Aveiro, com 67 anos. Depois de se aposentar, ele caminhava rápido por 40 minutos todas as manhãs e depois fazia um conjunto de exercícios de Qigong, juntamente com ajustes dietéticos. Em um ano, o ácido úrico dele baixou de 590 para 382 mmol, L, e ele ainda perdeu 6 quilos. Ele disse-me: Dr. Silva, este ano recuperei a energia dos meus 60 anos. Veja, a mudança não é difícil, o importante é começar. Depois de tudo o que foi dito, sei que alguns amigos podem não conseguir memorizar tudo. Não se preocupe. A seguir, vou condensar o conteúdo essencial numa lista de sobrevivência que pode guardar e consultar a qualquer momento. Esta lista é muito simples, apenas 3 frases. Conclusão e agradecimento. Queridos amigos, o ácido úrico alto é uma condição insidiosa que pode ter consequências graves para a sua saúde, afetando não apenas as articulações, mas, de forma mais perigosa, os rins e o sistema cardiovascular. Através de pequenas, mas consistentes mudanças no seu estilo de vida, podemos reverter este quadro e proteger o nosso bem-estar a longo prazo. A minha lista essencial para o combate ao ácido úrico. Afaste-se dos alimentos que aceleram o aumento do ácido úrico. Marisco e caldos ricos. Consuma com moderação extrema, prefira cozedura a vapor e evite os caldos. Miúdos e carne vermelha. Controle a quantidade, os miúdos devem ser raros e a carne vermelha com parcimônia. Álcool e bebidas açucaradas. Elimine completamente. São os maiores vilões. Consuma mais alimentos naturais que ajudam a baixar o ácido. Cebola, o ingrediente principal. Coma crua, sempre que possível, ou salteada rapidamente. Aipo, um diurético natural e refrescante. Cerejas, especialmente as ácidas, pela sua ação anti-inflamatória. Laticínios de baixo teor de gordura. Leite e iogurte natural sem açúcar. Frutas e vegetais. Ricos em vitamina C, pimentões, brócolos, kiwis, laranjas. Varie estes alimentos e incorpore-os nas suas refeições diárias. Adote hábitos saudáveis para toda a vida. Hidrate-se adequadamente. Beba pelo menos 2 litros de água pura por dia, distribuídos ao longo do dia. Mexa-se. Pratique exercício aeróbico moderado, caminhada, natação, pelo menos 5 vezes por semana, durante 30 a 40 minutos. Evite exercícios anaeróbicos intensos. Lembre-se, o conhecimento é poder, mas a ação é a chave para a mudança. Não espere pela dor ou por um diagnóstico grave para começar a cuidar de si. As pequenas decisões que toma todos os dias, na sua cozinha e nos seus hábitos, podem fazer uma diferença monumental na sua saúde e longevidade. Agradeço imensamente a sua atenção
e espero que este conteúdo seja um recurso valioso na sua jornada para uma vida mais saudável e livre do assassino silencioso. No meu canal, continuarei a partilhar mais dicas de saúde baseadas na minha experiência clínica. Mantenha-se atento e cuide-se!